Eu queria trazer para vocês hoje uma mensagem que eu acho que todo mundo está precisando dessa mensagem. Uma mensagem da alegria. O que que é alegria? O que que é alegria na palavra de Deus? O que que é alegria quando Paulo fala da alegria? O que significa para nós essa alegria? E eu reporto a uma celebração da igreja. Todo terceiro domingo do Advento, na igreja, é celebrado aquele chamado Domingo da Alegria. E eu digo que não é só uma celebração, mas é um anúncio. A igreja anuncia uma alegria. Ela diz em todo momento do Advento, a alegria está para chegar. E no terceiro domingo do Advento, ela fala, esta alegria está chegando. É um anúncio muito especial, ainda mais quando nós não encontramos motivo para alegria. Se a gente pensar bem, nós não temos muito motivo para alegria hoje, vivendo na nossa realidade hoje, em 2022. A gente não tem notícias de alegria. Basta ligar a televisão, por exemplo, que nós nos deparamos com notícias que não convidam à alegria. Por exemplo, as manchetes de hoje, nos principais jornais, nos dão conta de que nós voltamos à estaca zero em matéria de Covid. Sabe aquela Covid que parecia ir embora? Aquele dia que uma alegria tão pequenininha, tão instantânea, tão rápida lá no Rio de Janeiro, quando eles anunciaram o paciente o último paciente de Covid, dizendo agora nós vamos fechar a UTI da Covid porque nós não temos mais pacientes. Sabe aquela pequena alegria já foi substituída. Já foi substituída. Nós já retornamos ao mais de mil mortos por dia no Brasil. Então, nossos hospitais, eles voltaram a bater recorde em cima de recorde de internação. A gente liga a televisão e vê que principalmente os negros estão morrendo pelo simples fato de serem negros. Sem falar na inflação galopante, né? O desemprego estratosférico que nós estamos vivendo. Quem não se abala ao ver seres humanos revirando aquelas latas de lixo dos açougues à procura de ossos para comer? Eu não estou falando de um país miserável da África, eu estou falando de um dos países que tem a maior produção de carne do mundo e que exporta as melhores carnes do mundo. Você vai em qualquer supermercado, na França, nos Estados Unidos, você encontra a carne brasileira muito cara, porque é uma carne muito saborosa, muito boa, né? Então, é uma contradição que nos causa um pouco de revolta, de ver pessoas como se fossem cachorros, cães, procurando ossos para comer. A degradação humana chegou num momento, num patamar tal que o ser humano está abaixo de um animal. E nós aprendemos também com o tempo a ligar a TV sempre à espera de notícias ruins. A gente já não liga a televisão esperando, vou ver uma notícia boa. Tem gente que até desistiu de ver notícias pela televisão porque fala, só tem notícia ruim, eu não aguento mais, eu estou cansado de notícia ruim. E as notícias boas, por incrível que pareça, elas não dão audiência. Veja, por exemplo, como é que se dá notícia de previsão do tempo, né? O homem ou a mulher do tempo dizem assim, amanhã há 20% de chance de chuva. E por que eles não falam que há 80% de chance de dia ensolarado? Por que colocar a ênfase nos dias sombrios? Eu acredito que o que o mundo mais precisa hoje é de uma infusão de alegria. No entanto, há uma confusão em saber o que realmente significa a alegria. E mesmo os cristãos, eles têm dificuldade em compreender o significado disso.
Eu já fui em funerais onde havia mais alegria do que em muitas das nossas igrejas numa missa de domingo. Quando lemos o profeta Sofonias, ele diz o seguinte: canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel. E quando Paulo, na carta aos Filipenses, grita com todo entusiasmo, alegrai-vos sempre no Senhor, nós concluímos que esses dois homens de Deus, eles revelam um Deus que deseja que não somente procuremos, mas que, sobretudo, possuamos a verdadeira alegria, a alegria contagiante, uma alegria sempre abundante, uma alegria, enfim, que brota da certeza de que, apesar dos dias nublados, sempre podemos enxergar dias ensolarados. Claro que, de tempos em tempos, nós experimentamos dor, a perda de um ente querido, o desemprego, a enfermidade. É normal experimentarmos tempos de dor, mas a dor não pode representar a vida toda. Essa deveria ser apenas uma parte da vida. A dor deveria ser uma parte da vida. Mas quando nós estamos passando por uma dor, a impressão que nós temos é que a dor representa 90% da nossa vida. E não uma parte dela. Parece que representa a vida toda. Certamente Deus não nos criou para vivermos eternamente em dor. Não é da vontade de Deus que os dias nublados sejam a maioria e que os dias ensolarados sejam apenas exceção. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus nos assegura que ele nos promete vida em abundante e uma vida plena de alegria. No Evangelho de São João, Jesus diz para o que veio. Ele diz assim: a minha missão é essa daqui. Eu vim para que você tenha vida e que você tenha vida em abundância. Se lermos as Sagradas Escrituras, iremos nos deparar com histórias de homens e mulheres que tiveram de remover grandes montanhas de problemas para manter a alegria. Eles experimentaram dor, mas nunca deixaram também de experimentar alegria. O problema é que nós, quando experimentamos dor, nós esquecemos que podemos, ao mesmo tempo, experimentar alegria. Quando Paulo escreve a epístola aos Filipenses, na qual ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. E repito, ele diz assim, eu repito, meus irmãos, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Quando ele fala isso, ele estava em Roma. Fazendo o que em Roma? Visitando o Papa? Não tinha Papa naquela época. Quem visitar esse lugar hoje, em Roma, é um passeio que muita gente desconhece, né? Todo mundo vai no Vaticano, ver o Papa, ver a Capela Sistina, se esquece de ver a prisão onde Paulo escreveu essa carta. Aquela prisão é a entrada de uma caverna, e há no chão uma argola de ferro presa ali, cimentado naquele chão de pedra úmido, naquele lugar úmido, naquele lugar frio. E Paulo talvez estivesse escrevendo no inverno, caía gotas de água gelada sobre o seu corpo. O prisioneiro ficava acorrentado ao chão. Ele ficava encurvado, portanto, ele não ficava numa posição confortável. Lembrem que, nesse instante, quando Paulo escreve esta carta desta prisão, ele estava em idade avançada. Ele sofria de artrites e artroses, devido a tantas exposições ao frio e à umidade. Ele não falou, portanto, de alegria em um quarto de um resort. Ele não falou de uma suíte presidencial sobre a alegria. Ele falou sobre a alegria em uma posição desconfortável e altamente dolorida. Ah, tem um detalhe. Ele tinha sido condenado à morte. E ele ditou esta carta à espera da sua execução. No dia seguinte, ele seria morto.
Você escreveria uma carta sabendo que sobre a alegria, sabendo que no dia seguinte você será invariavelmente morto? Portanto, às vésperas da morte, ele escreve uma carta sobre a alegria. Como Paulo podia manter uma tal alegria no seu espírito, numa situação como essas? O segredo está no final desta carta, quando ele fala que ele estava contente e alegre. Por quê? Porque Cristo era o centro de sua vida. Ele chegava ao fim da vida sabendo que Jesus Cristo tinha sido a pessoa mais importante da sua vida. Porque, meus irmãos, quando Jesus se torna o centro da nossa atenção, quando Jesus se torna o centro de nossa vida, nenhum acontecimento, por mais trágico que possa parecer, pode roubar a alegria que nós temos em nós mesmos. No caso de Paulo, a sua situação presente, ele sabia que não era o fim da história. Não era o fim da história. Porque os seus olhos não estavam fixos na situação que ele estava vivendo. Ele não estava com os olhos fixos na dor do seu corpo, nas suas artrites e artroses, na sua dor nas costas, dor nos joelhos, dor nos braços, nos ossos. A sua atenção não estava presa, por exemplo, às paredes daquela caverna úmida, gelada. Os seus olhos não estavam presos ou fixos nas suas cadeias. Seus olhos estavam fixos nas promessas de Deus. Ele se recusava a ficar deprimido. Isso é muito importante, recusar-se a ficar deprimido. Ele não ficava deprimido por causa das duras palavras dos outros, das injúrias que os outros faziam contra ele. Ele se recusou a mergulhar numa autopiedade sem fim. E assim se manteve firme, positivo, seguro. O próprio Jesus, alguns instantes antes de ser pregado na cruz, o que ele fez? Ele reuniu os seus discípulos e disse: eu quero que a minha alegria esteja em vós e a minha alegria em vós seja completa. Jesus, portanto, às vésperas de sua morte, transmite alegria aos discípulos. Talvez você tenha pensado, não devia ser o contrário, não devia ser os discípulos que vão consolar Jesus? Não, Jesus é que consola os seus discípulos. Isso só pode fazer, meus irmãos, quem tem os seus olhos fixos em Deus, quem tem a finalidade da sua vida é em Jesus Cristo, não pensar em si mesmo. O padre Henry Newman, um prestigiado professor da Universidade de Harvard, ele era professor na Universidade de Harvard, ele era uma pessoa importantíssima dentro da igreja, pois ele abandonou tudo isso, abandonou seus títulos, abandonou tudo, a sua brilhante carreira, e sabe o que ele foi fazer? Trabalhar com crianças excepcionais. E ele define a alegria desta forma: alegria é poder saber que você é amado incondicionalmente. Ele diz isso: eu sou amado incondicionalmente. Por que eu preciso de títulos, de carreira prestigiosa? Por que eu preciso brilhar? Eu só preciso saber que eu sou amado. Esse amor incondicional, portanto, só Deus tem por nós. São João declara que Deus amou o mundo de uma tal forma, que ele entregou o seu Filho único para morrer por nós. Alegria, portanto, não é um sentimento. Não aparece em determinadas circunstâncias onde, por exemplo, há mais dinheiro, há menos dinheiro, onde há mais saúde, onde há menos saúde. Pelo contrário, a alegria está relacionada à sensação de fazer parte de algo incrível no projeto de Deus.
Alegria é ter a certeza de que Deus nos ama e que nada mais nos interessa. Esse tipo de alegria o mundo não pode dar em nenhuma das suas instâncias. Só Deus pode dar. A alegria, portanto, é fruto do Espírito Santo. Ele concede esse fruto, esse dom a todo aquele que deseja esse dom de todo o coração. Daquele que não concentra o seu olhar para o lado escuro de sua vida. Daquele que, embora tendo consciência de que não possui luz, ele ainda consegue transformar em luz todo o seu dia. Isto é um dom do Espírito Santo. Embora eu não tenha alegria, eu consigo fazer o outro ficar alegre e feliz. Isso, meus irmãos, é a verdadeira alegria. Que você tenha sempre esta alegria, que você tenha sempre na sua vida, no seu interior, esse desejo de alegrar-se e alegrar o outro com a sua própria alegria. Assim seja.